Muito bem, então vamos começar mais uma resolução de exercícios, tá certo? Nessa lista a gente vai estar resolvendo algumas questões sobre lançamento vertical. Questão 1. Um gato consegue sair ileso de muitas quedas. Suponha que a maior velocidade com a qual ele possa atingir o solo sem se machucar seja de 8 metros por segundo. Então, desprezando a resistência do ar, qual a altura máxima de queda para que o gato nada sofra? Aí ele diz para a gente usar G, a aceleração da gravidade, sendo igual a 10 metros por segundo ao quadrado, certo? A aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Bom, para resolver esse problema eu vou usar uma das equações do lançamento vertical, tá? Vou pegar a equação v ao quadrado, que é igual a v índice zero também ao quadrado, mais 2, que multiplica a aceleração da gravidade g, vezes delta h, certo? Esse delta h vai ser a variação da altura, certo? Só para pontuar, g é a aceleração da gravidade e delta h vai ser a altura. Muito bem. A velocidade inicial vai ser 0, tá? 0 metros por segundo, que antes da queda ele vai estar parado, ele não vai estar se movendo. A aceleração da gravidade, G, ele informou como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, e a velocidade V é de 8 metros por segundo, certo? Muito bem. Repetindo a equação, eu vou ter V ao quadrado, que é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura delta h. Substituindo, a velocidade v vale 8, então fico com 8 ao quadrado. Isso tem que ser igual a velocidade inicial, que é 0, também ao quadrado, mais 2, que multiplica a aceleração da gravidade, ou seja, que multiplica 10 vezes delta h, certo? Bom, 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que dá 64. Isso tem que ser igual a 0 ao quadrado, ainda 0, mais 2 vezes 10, 20, vezes delta h, certo? Bom, então eu fico com 64, sendo igual a 20 delta h. Ou, se você preferir, 20 delta h igual a 64. Esse 20 que está multiplicando vai passar dividindo, ou seja, eu fico com delta h sendo igual a 64 dividido por 20, certo? Muito bem. Bom, note o seguinte, eu posso simplificar numerador e denominador por 2, certo? Daí eu fico com delta h sendo igual a 64 dividido para 2, dá 32, sobre 20 dividido para 2, 10. Ou seja, delta H
vai ser igual a 32 dividido para 10, 3,2. Então, a altura máxima que ele pode cair é de 3,2 metros. Ok? Tudo bem? Próxima questão. Questão 2, ele diz o seguinte: se uma esfera cai livremente a partir do repouso em um certo planeta de uma altura de 128 metros e leva 8 segundos para percorrer essa distância, quanto vale, nas circunstâncias consideradas, a aceleração da gravidade local? Muito bem. Bom, para resolver essa questão, eu vou usar a seguinte equação, olha só. H, que é igual a H índice 0, mais V índice 0, vezes T, mais G, vezes T ao quadrado, sobre 2. Bom, nota o seguinte. H vai ser a altura final, certo? H índice 0, a altura inicial, V índice 0 é a velocidade inicial, T é o tempo, certo? E G a aceleração da gravidade. Ok? Bom, a questão nos informa o seguinte, ó, que o tempo T é de 8 segundos, beleza? A altura que essa esfera vai cair é de 128 metros. A altura inicial, tá? Eu vou considerar como sendo 0 metros, beleza? A velocidade inicial também vai ser 0, tá? Porque ela vai estar parada, tá? A esfera, antes que seja largada, tá? Antes que ela caia. Muito bem. Feito isso, agora a gente vai substituir e determinar o valor da aceleração da gravidade G nesse planeta. Bom, vou repetir a equação, certo? E agora eu vou substituir os valores e determinar o valor de G. A altura H vale 128. Isso tem que ser igual a H índice 0 também vale 0. Mais a velocidade inicial 0 vezes o tempo T, que vale 8. Mais a aceleração da gravidade G vezes o tempo T ao quadrado, ou seja, vezes 8 ao quadrado. Essa parte dividida por 2. Tudo bem?
Muito bem. Daí eu fico com 128 sendo igual a 0 mais 8 vezes 0 também é 0 mais g vezes 8 ao quadrado. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Dividido por 2. Daí eu fico com 128 sendo igual a 0 mais 0 é 0, tá certo? Mais 64 dividido para 2, 32. 32 vezes g, 32g. Bom, daí eu concluo que 128 tem que ser igual a 32g, ou 32g é igual a 128. 32 que está multiplicando vai passar dividindo, ou seja, g vai ser igual a 128 dividido por 32. Bom, finalmente eu concluo que a gravidade desse planeta vai ser igual a 128 dividido para 32, 4. Então, nesse planeta, a aceleração da gravidade vale 4 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Próxima questão. Bom, questão 3 diz o seguinte: uma esfera de aço cai a partir do repouso em queda livre de uma altura de 80 metros. O tempo de queda é, vamos utilizar a equação H igual a H índice 0 mais velocidade inicial vezes tempo t mais g vezes o tempo t ao quadrado sobre 2, certo? Muito bem. Eu vou dizer que a altura inicial vai ser 0, certo? A altura final vão ser os 80 metros que ele vai cair. A velocidade inicial 0, porque ele está em repouso inicialmente. A aceleração da gravidade g vamos considerar como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. E o tempo t, ele é desconhecido, certo? Muito bem, vamos aplicar. Olha só, repetindo a equação, eu vou ter o seguinte, veja bem. Bom, substituindo a altura final 80, isso vai ser igual a altura inicial 0 mais a velocidade inicial também vale 0 vezes o tempo t que eu desconheço mais a aceleração da gravidade g que vale 10 vezes t ao quadrado dividido por 2, certo? Bom, daí eu vou ter 80 sendo igual a, veja só, 0 vezes t é 0, certo? Daí eu fico com 0 mais 10 dividido para 2, 5. 5 vezes t ao quadrado, 5t ao quadrado. Bom, daí eu vou ficar com 80 sendo igual a 0 mais 0 é 0, 0 mais 5t ao quadrado, 5t
t ao quadrado. Ou simplesmente 5t ao quadrado sendo igual a 80. Daí esse 5 que está multiplicando vai passar dividindo, ou seja, t ao quadrado vai ser igual a 80 dividido por 5, certo? Ou seja, t ao quadrado vai ser igual a 80 dividido para 5. Vou armar aqui um rascunho, ó. 80 dividido para 5. 8 dividido para 5 é 1. 1 vezes 5, 5 para 8, faltam 3. Vou baixar o 0, ó. Fico com 30. 30 dividido para 5, 6. 6 vezes 5, 30. Para 30 não falta nada, certo? Então, t ao quadrado é igual a 16. Extraindo a raiz em ambos os membros, eu fico com t sendo igual a raiz quadrada de 16, certo? Ou seja, t é igual a raiz quadrada de 16, que vale 4. Ou seja, o tempo da queda é de 4 segundos. Alternativa C. Tudo bem? Próxima questão. Questão 4. Do alto de uma ponte a 20 metros do nível da água, é solta uma lata de refrigerante em situação de repouso. Ela cai sobre um barquinho que vai rio abaixo com uma velocidade de 8 metros por segundo. No momento em que a lata inicia sua queda livre, o barquinho deve estar localizado a que distância do ponto de impacto? Considere o barco, o ponto material e suponha que ele navegue em linha reta. Aí ele diz para a gente usar g, aceleração da gravidade, como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Certo? Muito bem. Primeiro, a altura inicial da nossa lata de refrigerante, tá? Ela está no alto da ponte, ou seja, ela está a 20 metros de altura. Certo? Bom, depois eles nos informam o seguinte: a velocidade do barquinho é de 0,8 metros por segundo. Ok. Bom, a velocidade inicial da minha lata de refrigerante é 0, tá? Porque ela está em repouso. Então, 0 metros por segundo. Certo? Ele nos informou também que a aceleração da gravidade G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Tá bem? Bom, e a altura final, tá? A altura final da latinha em relação ao nível da água é 0 metros. Muito bem. Bom, primeira coisa que a gente vai ter que fazer é determinar, certo? O tempo que essa lata de refrigerante leva para cair da ponte. Para isso eu vou usar o seguinte, olha só, a equação H, que é a altura final, sendo igual a H índice 0, altura inicial, mais velocidade inicial, vezes o tempo t, menos a aceleração da gravidade g, vezes o tempo t ao quadrado, isso sobre 2. Bom, substituindo, eu vou ter o seguinte, ó, a altura h0, isso é igual a altura inicial 20, tá? Mais a velocidade inicial da lata de refrigerante, que era 0, vezes o tempo t, que é desconhecido, menos a aceleração da gravidade g, que vale 10, certo? Vezes o tempo t ao quadrado sobre 2.
Tudo bem? Daí eu fico com 0 sendo igual a 20, 0 vezes t, 0, menos 10 dividido para 2, 5, 5 vezes t ao quadrado, 5t ao quadrado, ok? Bom, organizando, eu fico com 0 sendo igual a 20, 0 menos 5t ao quadrado, isso dá menos 5t ao quadrado, certo? Bom, daí eu vou ter o seguinte, olha só. Se 0 é igual a 20 menos 5t ao quadrado, eu posso passar menos 5t ao quadrado para o primeiro membro positivo, fico com 5t ao quadrado, sendo igual a 20 daí o 5 que está multiplicando vai passar dividindo, logo t ao quadrado vai ser igual a 20 dividido por 5. t ao quadrado é igual a 20 dividido para 5, 4. Certo? Bom, agora eu extraio a raiz em ambos os membros, ou seja, eu fico com t sendo igual a raiz quadrada de 4. Ou seja, o meu tempo t vai ser igual a raiz quadrada de 4, 2. O tempo t é de 2 segundos. Certo? Tudo bem? Ok. Descobrimos que o tempo da queda é de 2 segundos. Só que a questão nos pergunta, no momento em que a lata inicia sua queda livre, o barquinho deve estar localizado a que distância do ponto de impacto? Tudo bem, então eu quero saber a posição desse barquinho. Para a gente determinar essa posição, eu vou usar a função horária do espaço no movimento uniforme. S igual a S0 mais V, tá? Essa velocidade vai ser a velocidade do barco vezes o tempo t. Ora, a posição S vai ser igual a posição inicial do barquinho, vai ser 0 mais a velocidade do barquinho, que é de 0,8 metros por segundo, vezes o tempo t, que a gente determinou como sendo de 2 segundos, certo? Ou seja, a posição do barco vai ser igual a 0 mais 0,8 vezes 2. Fazendo um rascunho, ó, 0,8 multiplicado por 2, eu vou ter o seguinte, ó, 2 vezes 8, 16, vem 1, 2 vezes 0 é 0, com 1 ainda é 1. Uma casa decimal, uma casa decimal. Então, 0,8 vezes 2 dá 1,6, certo? Ou seja, a posição do barquinho vai ser de 0 mais 1,6, 1,6 metros. Tudo bem? Próxima questão. Questão 5 diz o seguinte: uma bola é lançada horizontalmente do alto de um edifício, tocando o solo decorridos aproximadamente 2 segundos, sendo de 1,5 metros a altura de cada andar. Determine o número de andares do edifício. Tempo t, ele nos informa como sendo de 2 segundos.
certo? A aceleração da gravidade G, ele diz na questão que vale 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Bom, a altura inicial, certo? Eu vou tomar como sendo 0. A altura final vai ser a altura do edifício, que eu não sei. Ok? E a velocidade inicial vai ser 0. Tá? Inicialmente a bolinha está em repouso. Certo? Bom, vamos resolver essa questão. Olha só. Vou usar a expressão H, que é igual a H índice 0, mais V índice 0, vezes T, mais G vezes T ao quadrado, sobre 2. Tudo bem? Substituindo a altura final H eu desconheço, vou apenas repetir. Isso tem que ser igual a H índice 0 vale 0, tá? Mais a velocidade inicial, que também é 0, vezes o tempo t, que vale 2 segundos, mais a aceleração da gravidade g, que vale 10 metros por segundo, vezes, certo? O tempo t ao quadrado, ou seja, vezes 2 ao quadrado. Isso dividido por 2. Ou seja, h vai ser igual a 0 mais 0 vezes 2, 0 mais 10 dividido para 2, 5 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, que é 4. Ok? Bom, daí eu fico com h sendo igual a 0 mais 0 mais 5 vezes 4, 20. Ou seja, h é igual a 0 mais 0 é 0, 0 mais 20, 20. Então, a altura do edifício é de 20 metros. Só que eu estou interessado em saber quantos andares tem esse edifício, certo? Bom, se cada andar tem 2,5 metros, tudo que me resta fazer é o seguinte: dividir 20 para 2,5. Ok? Bom, para realizar essa divisão, vou multiplicar ambos os números por 10. Então, eu acrescento 0, certo? E elimino a vírgula. Daí eu fico com 200 para dividir para 25. 200 dividido para 25, isso dá 8. 8 vezes 5, 40, vem 4. 8 vezes 2, 16, com 4, 20. 200 para 200 não falta nada. Então, eu concluo que esse prédio tem 8 andares. Certo? A alternativa B. Tudo bem? Bom, com isso a gente chega ao fim de mais uma resolução de exercícios, tá certo? Espero ter ajudado vocês a compreenderem um pouquinho melhor. Nos vemos na próxima resolução.